E muito interessante, porque eu escolhi, obviamente, para mim na época, eu escolhi Cambridge, porque eu tinha uma sensação estranha em relação aos Estados Unidos. Eu nunca tinha pensado em estar nos Estados Unidos. E todas as vezes que alguém falava alguma coisa sobre os Estados Unidos, eu pensava numa possibilidade de vir, eu falava, mas por que eu iria aos Estados Unidos? Nossa, nada a ver. E recentemente, várias pessoas saíram do Brasil, foram morar em outros lugares, e me incomodava muito quando alguém falava assim, ah não, o Brasil tá muito ruim, eu vou para outro lugar. Eu sentia uma coisa como se estivesse sendo renegado, não só o país, né, mas como se eu estivesse sendo renegada também. E muito interessante, porque eu não tinha percebido o quão forte isso era. E aqui nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de vir para um estado chamado Montana, que é muito abundante. Para mim foi uma virada de chave muito forte, porque eu sinto no meu corpo a abundância aqui, eu sinto no ar a abundância. É muito interessante. Eu consegui perceber o quanto esse processo começou no Brasil, né? Antes de eu vir para cá, eu decidindo que viria para cá, eu queria vir conhecer o Instituto da Havaiana, que é a criadora do Theta Healing, que fica em Big Fork, no estado de Montana. E ao mesmo tempo eu queria vir, mas eu não tinha decidido vir. Então vai ter curso de instrutores em Valência em setembro. E aí eu tinha pensado, não, eu vou para Valência, lógico, né? Para mim era muito lógico, vou para Espanha. E eu lembrei que eu queria muito conhecer o Instituto da Havaiana, que é aqui em Montana. E aí um mês antes eu já tinha trabalhado alguns assuntos de abundância. Eu estava nesse processo, eu desvinculei muitas crenças minhas, quebrei muitas crenças em relação à escassez. Eu percebi coisas assim que eu fiz a minha vida inteira e que eu não sabia que era escassez, eu não tinha me dado conta. Mesmo porque as pessoas que eu convivo também têm as mesmas coisas, então para mim era uma coisa natural, eu não tinha conseguido ver aquilo. Quando eu expandi o meu olhar, né, que é isso que a gente chama de autoconhecimento, de expansão consciencial, quando eu expandi isso, eu percebi que eu tinha muito pensamento de escassez de uma forma até pesada, assim, tipo forte no meu dia a dia. E aí isso foi muito legal, porque me permitiu decidir vir a Montana. E aí quando eu cheguei aqui e comecei a ver a natureza, essa cidade é uma cidade super tranquila. As pessoas, é uma coisa mais de interior, assim, então as pessoas têm tempo de conversar umas com as outras, elas prezam o horário de trabalho delas, que é o horário comercial. E o outro horário é o horário de lazer, é o horário de estar com a família, é o horário de estar com os amigos, com o cachorro, com o que for, o que faz parte da vida da pessoa, além do trabalho. Então, assim, muito interessante essa riqueza, e a pessoa curte mesmo, e ela curte falar com as pessoas na rua, ela curte, onde ela estiver, ela tem tempo, sabe? É uma coisa assim abundante, tudo é abundante. Aqui a cidade é tranquila, você vê poucas pessoas andando na rua, e aí muito engraçado, eu moro na Pompeia, do lado do Shopping Bourbon, e tem aquele supermercado Zafari, bem grande no shopping. Tem também um Sonda, que é praticamente 24 horas na Avenida Francisco Matarazzo, em São Paulo, na Zona Oeste. E ele é bem grande também. Aqui, a cidade é bem menor, você vê bem menos pessoas na rua. Você entra no mercado, o mercado é gigante, ele tem de tudo, ele tem uma variedade de marcas grande, eles têm uma preocupação com o orgânico. Então é muito interessante, na cabeça deles é abundância, sempre abundância. Então assim, pequenos detalhes, sabe? Então eu me dei conta, e aí ontem eu fiz uma troca com uma amiga querida que eu tinha conhecido na Bahia, uma amiga de Brasília. E aí a gente fez uma troca e a gente trocou aprendizados assim muito profundos, que ainda faltavam, né, que ainda estavam pendentes. E assim, eu fiquei tão grata, tão grata, tão grata,
eu falei, não, tá acontecendo uma coisa no Brasil e eu preciso falar para as pessoas o que eu estou vivendo aqui, porque na minha concepção eu estava tão dentro desse conceito todo que eu não conseguia ver nada além de como eu vivia, de como minha família, meus amigos viviam. Talvez até meus amigos, alguns já tivessem alguma coisa diferente, mais prosperidade do que eu, e eu não conseguia enxergar nem isso, né? Então, assim, como é o processo consciencial, de expansão consciencial, a importância disso, né? De um dia eu falar, não, eu não posso, eu não tenho como fazer isso, e decidir vir, né, e trabalhar minhas crenças e quebrar minhas crenças, porque o que eu estava fazendo era fugindo, né, eu estava me protegendo do que eu tinha para liberar. Porque liberar, de certa forma, o Theta Healing, ele é um processo muito amoroso, ele mexe de uma forma muito suave, mas ainda assim, para a gente liberar, ressignificar uma coisa que a gente vive nossa vida inteira, né, que é um padrão nosso, que é um hábito da nossa família, a gente precisa olhar isso, a gente precisa olhar de perto, sem julgamento, olhar de perto, focado, entender por que a gente faz isso, o que a gente ganha fazendo isso, porque a gente sempre tem um ganho, a gente não é tão otário assim, que a gente faz umas coisas que travam a nossa vida para não ganhar nada, alguma coisa a gente ganha. Entendendo esse ganho, a gente consegue desvincular e arrumar novas formas de ter esse ganho, só que de forma leve, de forma fácil, de forma alegre, da forma que você escolher. A abundância, ela fala de infinitas possibilidades, né? Então eu estava conversando com uma amiga e aí eu achei muito legal uma ideia que eu estava explicando para ela. É uma pessoa super racional que está aumentando o espaço dela consciencial, está num caminho super bonito. É uma amiga minha de 20 anos, assim, faz 20 anos que a gente se conhece. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, você é bastante racional, eu vou arrumar um jeito de te explicar o que representa a forma que você está escolhendo lidar com um problema. É uma forma. Então, é como se fosse assim, uma forma mediante infinitas possibilidades. O que isso representa matematicamente? 0,0000 reticências por cento. Se eu precisar representar para alguém muito racional, essa é uma ótima ideia, assim. Eu tive com essa amiga, fico super grata que ela me ajudou a ter novas ideias aí de como representar, mostrar, expressar, para facilitar a forma das pessoas pensarem, delas expandirem seu pensamento e entenderem que elas podem sim escolher, que é permitido para todos escolher, está aberto para todo mundo. Né? Então a gente pode até viver num país que tem a escassez muito marcada na história e de forma que em alguns momentos a gente nem entende que é racional isso, né? Quer dizer, que é irracional. A gente racionalmente fala, talvez não seja tão assim, mas de uma forma irracional, que marca a história, que a gente carrega as informações do antes, né? Tudo que viveu antes, dos nossos pais, nossos antepassados e tudo mais, que está no nosso DNA. É tão enraizado isso que acaba vindo no nosso DNA. Claro que a gente não recebe todas as informações, que algumas são perdidas. E a gente ainda pode resgatar. Se for coisa que interessa pra gente, a gente pode resgatar. Né, olhar, pedir para aquilo vir para a sua consciência novamente, porque se a gente já trabalhou aquilo, então a gente já tem isso guardado em algum lugar e a gente consegue resgatar. Mas quando é para ressignificar, a gente também consegue. Né? Então eu queria falar um pouco sobre isso, vendo como que está o Brasil e como que foi o meu processo, né? E não existe coincidência. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando aqui, o Brasil e as pessoas no Brasil estão trabalhando aí, e converso com amigos e cada um me conta uma coisa, tem uma opinião, uma postura, uma necessidade, né, um aprendizado, porque a gente tem aprendizados coletivos e dentro do coletivo a gente tem o processo individual. E uma coisa muito importante, o individual, a junção do individual é que forma o coletivo. Então a energia histórica, a energia da região, ela é formada pela junção dessas pessoas que estão nesse lugar. Então, se a gente nasceu no Brasil, realmente a gente tinha um desafio em relação a essas questões que estão marcadas na nossa história.
né? Então não é pra gente fugir, renegar, não, mas a gente pode sim olhar. A gente pode olhar de perto, com foco, com integridade, né? Sem julgamento, é olhar e olhar aquilo mesmo, olhar de forma analítica até. Você pode olhar, a gente tem que olhar e ver por que a gente faz aquilo. E aí sim a gente consegue, aí a gente entra com as inúmeras ferramentas do Theta Healing ou de outras terapias, tem tantas terapias lindas, quânticas. Mas no Theta Healing, por exemplo, que é a técnica que eu estou comentando com vocês agora, a partir da gente entender isso, existe uma ferramenta que a gente usa, que é aprofundar o escavamento de... Escavamento ou escavação, gente? Fiquei em dúvida, preciso olhar isso. Então, aprofundar isso para ver onde que está esse trauma, onde que está, o que significa, e aí depois disso a gente tem uma abundância de ferramentas dentro do Theta Healing para ressignificar energeticamente o campo, né? O campo, porque a gente é energia, mesmo essa parte mais material que a gente percebe no corpo é matéria feita de energia. Então a gente consegue, através de ferramentas do Theta Healing, a gente consegue alterar o campo energético. E aí esse campo energético ele passa a atrair diferente realidade. Então a gente fala, alguma coisa mudou. Sim, porque você vê fora de você diferente, porque você mudou e aí você atrai coisas diferentes. Porque tudo a gente atrai, tudo a gente cria. Então a gente precisa entender como é que a gente está criando aquilo que a gente teoricamente não quer. A gente olha e fala, mas eu não quero isso na minha vida. Tá, se você não quer, então eu posso te ajudar a olhar isso. Olhar o que é isso, como você cria isso, mas com integridade, com seriedade, com legitimidade, né? Olhar mesmo o que é que você precisa, qual é a sua necessidade, e aí a gente refaz esse caminho, mudando esse campo energético, alterando essas ondas, para que você possa ter esse acesso às novas possibilidades. Então esse era o recado que eu queria deixar. Logo mais eu tô no Brasil, eu chego aí daqui a pouco, chego no começo de junho, já é na semana que vem, já tenho o curso programado, então não são só os atendimentos que a gente faz, todo esse trabalho, posso atender também, mas tem o curso que você aprende a se trabalhar e trabalhar alguém que queira ser trabalhado à sua volta e até atender. Para os terapeutas é incrível porque pode juntar com as outras técnicas. É uma forma de você potencializar o método que você já usa. Então é assim, sensacional. Eu uso também uma outra técnica que é um outro método, que são os florais alquímicos do Joel Aleixo, assim, sensacional também. Eu uso separado, uso casado, depende do cliente, depende da necessidade. A gente, enquanto terapeuta, acaba escolhendo o que é mais efetivo para o cliente. Não é nem o que é mais rápido, é o que é para ele naquele momento. Cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem o seu momento. E olhando com carinho, com cuidado, a gente e usando toda essa ferramenta que eu tenho e que eu treino, pratico, exercito em todos os meus dias, enquanto canal, para eu ser o melhor canal, mais elevada, para trabalhar da forma mais elevada com as pessoas. Quanto mais eu abro o meu canal, quanto mais eu trabalho, mais perspicaz eu fico, mais afinada eu fico. Então é muito importante para quem quer fazer os cursos e se trabalhar e trabalhar o outro, é sensacional, e a prática faz você ficar bom nisso, sabe? Não é uma coisa inacessível, não é uma coisa, não, isso não, nunca vou conseguir fazer, não existe isso. Porque o que faz isso ser possível é o amor que a gente tem no coração, é a nossa essência. Não tem nada a ver com o racional. Então, é muito possível, é um caminho lindo, lindo. Qualquer hora eu faço um outro vídeo sobre minha vida,
Eu costumo dizer que eu tenho a minha vida passada dentro dessa, né, que é antes do Theta Healing e dos florais alquímicos. E aí essa minha vida de agora, hoje a gente está no finalzinho de maio de 2018, vou falar porque esse vídeo vai ficar mais tempo, o pessoal se situar, né, ajudar também. E eu tô atendendo e trabalhando com essas técnicas há 1 ano e 3 meses. Eu comecei em fevereiro de 2017. E assim, a minha vida é outra, sabe? É outra. Tem uma coisa... eu vou até fazer um vídeo disso. Tem uma coisa bastante séria que muita gente sente que não faz parte desse mundo. Eu era uma dessas pessoas. Parecia que eu era um ET. Né? Até tem uma coisa assim que brincava em casa, né? Que minha mãe também brincava da minha orelha pontuda, que parece que eu não sou daqui, que eu sou de outro planeta. E realmente eu me sentia de outro planeta. E isso foi foi meu primeiro contato com o Theta Healing. O terapeuta que fez a sessão comigo, ele trabalhou isso. E desde então, de lá para cá, com todos os trabalhos que eu tenho feito, realmente, se eu olhar e lembrar do meu ano de 2016, minha vida é completamente diferente hoje. E ela vai continuar mudando, porque eu continuo criando as coisas, né? Então, há 2 meses eu não sabia que eu estaria aqui, na minha consciência. No meu inconsciente, no meu subconsciente, eu já tinha decidido isso no ano passado, em outubro do ano passado. Mas as minhas crenças não me permitiram decidir antes que eu estaria aqui. Então, com o meu trabalho de crenças e de ressignificar o meu ser, e de saber que eu posso escolher a minha vida, que eu posso criar o que eu quiser na minha vida, da forma que eu quiser, e acolher tudo isso que eu crio, mesmo quando é alguma coisa assim que socialmente a gente fala, nossa, que horrível, ai, aconteceu isso, nossa, só acontece comigo, essas coisas. Quando eu estava ainda nesse processo, nessa consciência, eu entendi que eu precisava acolher aquilo, eu precisava me sentir segura. Então dá para eu fazer um vídeo também sobre isso, logo mais eu faço um vídeo sobre isso, sobre essa sensação que muita gente sente e que assim, dá pra gente ressignificar e se sentir melhor, se sentir mais feliz, sentir pronto para criar coisas, para mudar, para agregar no mundo, agregar nessa terra tão linda que a gente vive. Então assim, hoje eu realmente sou outra pessoa e pretendo continuar agregando mais coisas que mudam o meu ser. Antes de ontem, faz uns 3 dias eu estava com uma amiga querida também, que vai fazer a parte do meu marketing digital, uma fofa, uma linda. E aí eu tinha tirado uma foto 2 dias antes e coloquei no meu perfil. Ela olhou e falou assim, mas por que tem essa foto aqui? Eu falei, mas essa foto é de antes de ontem, tipo, ela é super, né, recente. Ela, não, mas não tem nada a ver com você. Eu falei, nossa, sério, eu trabalhei tantas crenças nesses últimos 2 dias que eu já tô com um rosto diferente, porque muda. As rugas mudam de lugar, a mão, se você olhar as linhas da mão, muda de lugar, o olho muda, assim, é muito interessante, porque isso tudo muda a nível de DNA, a nível muito profundo histórico. Você vai ver, tipo, se você começar a trabalhar, você vai perceber a diferença que faz nos membros da família. É muito interessante, é muito interessante. Enfim, vou finalizar aqui, esse vídeo eu até fiz em 2 partes, tem uma parte curtinha, desconectou. Vou colocar os 2 no ar. Gente, precisando falar comigo, tem vários canais. Então eu tenho o meu site já, simonecassola, com 2s.com.br. Tenho o Terapeuta Simone Cassola no Facebook. Tenho o Terapeuta Simone Cassola no YouTube. Então fica fácil de me achar. Eu atendo online, então brasileiros que estão aí em outros países e que precisam online ou em outros estados. Atendo presencial em São Paulo. Tô com viagem marcada, que daqui a pouco eu vou divulgar para vocês, para Natal. Ainda nos próximos meses, vai ser provavelmente no final de agosto. Aí eu passo direitinho, a hora que estiver fechada as datas direitinho, eu passo para vocês. Então, quando eu estiver lá, dá para eu fazer presencial no Natal também. Acho que é isso. Vou deixar meu WhatsApp para vocês, tá? Quem estiver fora do Brasil, 55
código de São Paulo 11, telefone 986358496. Me chama pelo WhatsApp, a gente conversa, marca a sessão, ou marca pelo site, pega as informações no site, tem um e-mail também, e assim a gente vai se falando. Espero estar aí do lado de vocês em breve. É um lindo dia, aqui está um lindo sol, então um lindo dia para vocês, um início de semana fortalecedor, vitalizador para vocês aí em São Paulo, aí no Brasil. E a gente se fala, beijo no coração.